prezado líder, aqui o professor Edson. Nesse vídeo quero falar para você sobre algumas coisas importantes para o seu ministério. 5 medos que precisam ser vencidos. Coisas que às vezes pensamos que não é nada, que não prejudica, mas hoje você vai entender que algumas coisas precisam ser alteradas e mudadas no nosso ministério para que possamos ter sucesso. Sucesso no nosso trabalho como liderança, como líder. Deus te chamou para ser líder. Você que está assistindo esse vídeo, é lógico que você tem uma tendência a ser líder. Você está assistindo esse vídeo porque quer aprender alguma coisa nova, alguma coisa que vai fazer a sua vida ter resultado. Você quer aprender algo novo, algo que vai fazer diferença no seu ministério. E essas 5 coisas te digo que vai fazer uma diferença especial, espetacular no seu ministério, tá bom? Então fica ligado aí, você que já está nessa caminhada do ministério, da liderança de ministério ou liderança de uma determinada empresa, isso se aplica também a esses grupos que você está liderando nesse momento, seja escola. Você precisa entender que esses 5 medos vai fazer a diferença na sua vida para você ser um líder muito melhor, uma pessoa ainda melhor, e esse vídeo pode contribuir muito para o seu ministério. E o primeiro medo que eu quero abordar é o medo de errar. Tem pessoas que têm medo do erro, tem pessoas que têm medo de fazer algumas coisas e não dar certo. O medo de não dar certo, o medo de errar, é algo que paralisa as pessoas. Você com certeza já teve medo, já teve projetos na sua vida que você disse, não, esse projeto não, de jeito nenhum. O meu medo é muito maior do que a minha expectativa, a minha vontade de fazer. O medo, ele é uma característica que nos orienta e que você precisa ter o medo como aliado e não como algo que te paralisa. O medo, ele é um fator de sobrevivência. Você não vai encarar qualquer desafio que possa colocar a sua vida em risco, mas desafios na sua liderança que coloca metas, que coloca objetivos, e você fica com medo de encarar porque está com receio de não crescer, você está com medo de não ser suficientemente competente para chegar nessa meta, nesse objetivo, e isso pode te paralisar, pode fazer o seu ministério um ministério medíocre, um ministério sem resultado, e nisso você vai se afundando. Deus não te chamou para ser um líder medíocre, para ser um líder meia boca, para ser um líder que não tem resultados. Ele quer que você tenha resultados. Então acorda para isso, deixa esse medo de errar para lá e vamos seguir em frente. Vamos fazer um trabalho para o mestre, um trabalho com resultados e que esse medo de errar, ele não te paralise, certo? Thomas Edison coloca as coisas da seguinte forma: o erro, na verdade, ele é um aprendizado. E ele fala que ele aprendeu mais de quase 1000 formas de como não fazer uma lâmpada, de como não construir uma lâmpada. Então, ele já sabe ensinar que daquela forma não dá certo. E também sabe a forma que dá certo. Ou seja, se ele tivesse medo de errar, nós não teríamos a lâmpada hoje. Talvez teria, inventado por outra pessoa, mas ele foi o precursor, não é? Então é importante que a pessoa não tenha medo, esse medo excessivo de errar. Precisamos lembrar que o erro vai sempre acontecer na nossa vida enquanto nós aprendemos. E nós somos seres aprendentes. Você já aprendeu tudo que deveria aprender? Se você não aprendeu, então lembre-se, você é o humano mais perfeito do mundo. Se você acha que não sabe tudo, você está no caminho certo. Porque você e eu estamos aprendendo e aprendendo todos os dias com os nossos erros. Nós estamos aprendendo todo dia com as experiências que temos. E o que fazemos com esse aprendizado é que vai determinar quem somos, o que fazemos, o nosso perfil de liderança. Outro medo muito grande é o medo de assumir novos compromissos. O medo de assumir novos compromissos faz com que o líder ele se mantenha pequeno. Ele, olha, até aqui dá certo, aqui é o meu platô, é aqui que eu cheguei e daqui eu não consigo passar para frente e eu não vou assumir novos desafios porque isso eu sei que não dá certo, eu sei que eu não vou conseguir. Pare com isso. Você é um líder chamado por Deus, está sendo preparado por Ele. Então, se aparecer atividades, aparecer desafios maiores, precisamos assumir.
Precisamos encarar, precisamos dizer, olha, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, o Senhor já me enviou, então me prepara. Se Ele te chamou, Ele prepara. Isso é palavra de Deus, você já conhece. Quem Ele chamou, Ele prepara. Então, fica ligado no Senhor, fica ligado nessa palavra. Você está sendo preparado. Você, líder, não pode se deixar levar por pensamentos pessimistas, psicológicos que te derrubam, que te destroem e destroem seu ministério. Precisa acordar para isso. Fazer da sua vida um desafio constante. Viver, gostar de desafios. O líder, ele precisa gostar de desafios. Ele precisa entender que o desafio faz parte do seu ministério, faz parte da liderança. Não pode ficar esperando que as coisas venham fácil, aconteçam de forma fácil, facinho. Não, não é assim que funciona. Liderar é lidar com problemas, como eu já falei. Liderar requer a capacidade de lidar com problemas e resolvê-los. Isso é liderar. O medo de não dar certo faz as pessoas paralisarem, mesmo tendo uma excelente ideia para colocar em prática, algum projeto que ele mentalizou, que ele visualizou e inclusive que ele já viu que deu certo. Mas ele pensa que para ele não vai dar certo. Isso aqui paralisa as pessoas, faz as pessoas ficarem realmente ali observando, só olhando e pensando, eu acho que esse negócio para mim não dá certo. Vou deixar isso de mão? Vamos parar com esse negócio? Vamos fazer uma coisa diferente? Né? Aí depois quando chega a coisa diferente ele também diz, não quero isso também não vai dar certo. Ou seja, nunca as coisas dão certo para essa pessoa. Um líder com essa mentalidade é difícil de ir para frente, é difícil de avançar. O terceiro erro é a pessoa ter medo de se decepcionar com as pessoas. Olha, você sempre vai se decepcionar com algumas pessoas. Você sempre se decepcionou. Observe que ao longo da vida sempre teve pessoas que você acreditou e elas não corresponderam com a sua confiança. Não corresponderam com aquilo que você esperava. E na liderança não é diferente. Quando você está liderando um grupo de pessoas, as pessoas às vezes elas não entendem muito bem como é o projeto que você está propondo. De primeira, ela fica amadurecendo. A nossa mente, os processos mentais, eles acontecem aos poucos. Vai acomodando, o conhecimento antigo precisa ser substituído, e isso não acontece muito rápido. Em alguns casos até acontece, mas tem coisas que precisam amadurecer. Tem processos que eles demoram um tempo, não sei quanto tempo, às vezes demora um mês, uma semana, um dia, às vezes um ano, 2. Pensam que o que ele está falando não faz sentido. E naquele momento talvez não faça mesmo. Para algumas pessoas. E você pode se decepcionar com elas. Por conta de que ela não compreendeu aquilo que você está falando. Ou ela tem outros objetivos, outros planos. Vai te seguir. Se você tem uma boa ideia, uma ideia legítima, está em oração, está buscando a Deus, as pessoas vão te seguir. Elas vão acreditar naquilo que você está falando, porque faz sentido. E porque o Espírito Santo está tocando na vida dela também, e ela deu espaço para isso. Se ela não deu esse espaço, provavelmente ela não vai sentir essa mesma coisa. Mas você precisa seguir adiante. Você precisa lembrar que são as pessoas que fazem o seu ministério acontecer. Você sozinho não faz nada. Você precisa de pessoas. Liderar pessoas dá trabalho. É claro que dá. Mas é maravilhoso os resultados quando dá certo. Então vamos acreditar que dá certo. Ok? O quarto medo é assumir desafios maiores. Percebe-se que as pessoas têm um certo receio de chegar e assumir alguma coisa importante, um cargo que requer muita responsabilidade. Aqueles que querem crescer, o líder que quer crescer, ele precisa lembrar que para ele crescer de verdade, ele precisa assumir riscos maiores, desafios maiores. Para quê? Para que ele possa se superar. Ele possa lembrar que ele está aprendendo todo o tempo. E para superar desafios, ele tem que vencer dificuldades. O líder precisa lembrar que ele está lidando, ele foi eleito para lidar com problemas. Líder, lidar com problemas constantemente. Lidar com eles e resolver esses problemas. Você precisa enxergar além das pessoas. Eu costumo pensar que o líder, ele já não é mais aquele que só olha da bancada para frente. O líder não é aquele que olha somente na horizontal. Ele começa a ter um olhar mais vertical.
de cima para baixo, às vezes ele observa como é que está a coisa. Ele começa a olhar como águia. Ele começa a observar, o líder, ele começa a observar e olhar a situação como águia, como um todo. Ele começa a enxergar as pessoas como um todo. Os grupos que se formam, ele começa a enxergar com mais clareza. Ele amplia a sua visão, ele começa a tomar distanciamento, um certo distanciamento. Mas isso não no sentido físico, no sentido figurado, no sentido psicológico. Ele começa a perceber como as coisas acontecem. E os desafios, talvez o maior desafio esteja aí, conseguir enxergar as situações de um ponto de vista que as outras pessoas não enxergam. Ver o grupo, ver as pessoas, enxergar as pessoas nas suas atividades cotidianas, ou mesmo na igreja, ou mesmo no departamento, no ministério. Conseguir enxergar isso é um ponto que o líder ele precisa chegar, ele precisa entender, ele precisa chegar nesse ponto, se desenvolver nesse sentido. E quando ele percebe isso, ele consegue lidar com os desafios maiores, ele consegue enxergar de forma mais ampla e ele vai crescer para dar resposta àquele desafio maior que ele assumiu. O quinto medo é o medo do que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão pensar de mim? O que fulano de tal vai pensar sobre mim? Isso aqui pode matar um líder, pode destruir um ministério, pode destruir uma pessoa. As pessoas ficam muito preocupadas com o que os outros vão pensar de mim, vão pensar de você, vão pensar do que você vai dizer, do que você vai fazer. Você fica extremamente preocupado, o que vão dizer de mim? Se você fizer alguma coisa, vão falar de você, vão pensar. Se você ficar quietinho, se você falar pouco, se você falar muito, não importa o seu perfil, não importa como você seja, como você faça as coisas. As pessoas sempre vão falar de você de alguma forma, vão te criticar para o bem e para o mal, vão dizer coisas boas e coisas ruins. As pessoas vão te dar feedbacks, eles vão te fazer crescer sempre, porque você vai entender que aquilo ali, algumas coisas você precisa acatar, outras não, outras você só descarta. Você sabe que não tem fundamento, então descarta. Mas aquilo que precisa melhorar, melhore. Observe o que precisa melhorar. Quando comecei a gravar vídeos para o canal Ajuste Sua Rota, quero dizer que o meu ministério é ensinar, o meu ministério é professar, ensinar aquilo que aprendo. E eu acho esse ministério maravilhoso. Mas quando eu comecei o canal Ajuste Sua Rota, comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal. Muita coisa que eu estava necessariamente aprendendo naquele momento, aprendendo e colocando em prática. E o que dá certo para mim, eu transmito para as pessoas e digo, olha, isso deu certo para mim. Também deu certo para outras pessoas. Teve pessoas que escreveram livros a respeito. Pesquisas científicas foram realizadas em cima desse tema. E é por isso que nós estamos transmitindo para vocês determinados conteúdos. Mas algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, olha, o povo já está saturado desse tipo de ensino. Bom, eu não percebo assim, porque quando eu vejo as buscas no Google, eu vejo que há muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas buscando esse assunto. Portanto, o meu ponto de vista, a minha forma de falar, a minha forma de transmitir esse conhecimento pode fazer sentido para um grupo de pessoas para os quais os outros que transmitem mensagem semelhante talvez não tenham alcançado. E esse é o meu diferencial. E essa é a minha missão, fazer o diferencial. Você, líder, precisa fazer o diferencial também. E não se importar com o que as pessoas dizem. Não importar com o que as pessoas falam. Líder, não tenha medo de errar. Não tenha medo de encarar desafios novos e maiores. Não tenha medo de se decepcionar com as pessoas. Não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de errar, não tenha medo de se frustrar. Não tenha medo. Vença com a coragem. A coragem faz toda a diferença. Você que está assistindo esse vídeo precisa encarar a sua liderança como uma responsabilidade ótima para o seu crescimento e para o desenvolvimento do reino de Deus, a qual você assumiu. Se você é líder de uma empresa, se você é líder de um ministério, se você é líder da sua família, lembre-se, o medo precisa sair da sua vida e precisa dar lugar à coragem. E isso depende de uma mudança de mente.
mudança de mentalidade, ponto de vista em relação ao que você enxerga, mudança de mentalidade para você ter uma vida vitoriosa, corajosa e um ministério maravilhoso. Esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. E se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, tá? Dá aquele joinha. Também pode se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos que vamos apresentar. Toda semana estamos postando vídeos importantes, vídeos sobre liderança. Então compartilha também, se você gostou, se você acha que alguém precisa assistir a esse vídeo para melhorar também esses aspectos da liderança, vencer o medo. Então compartilhe nas redes sociais, com os seus amigos, com aquelas pessoas que você se importa, que você acha que precisa. Ok? Então um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.